Bom dia, professor Marcel, bom dia, demais colegas. Me chamo Juliana Custódio Lima, sou aluna do segundo período de Direito pela Uninova FAP Teresina. Juntamente com a Maria Jaciara de Oliveira Carvalho, elaboramos o nosso artigo científico com o seguinte tema: os obstáculos e alternativas para a efetivação do acesso à justiça no Brasil. Sabemos que, por mais que seja dito que a justiça é para todos, não são todos de fato que conseguem ter acesso ao poder judiciário. Não há como, ao analisar os problemas que grande parte dos cidadãos sofrem, por muitas vezes se sentir menosprezado diante da justiça no Brasil. Um dos grandes problemas é o sociocultural. A diferença entre a maneira de se apresentar diante de autoridades, o linguajar diferente, as vestes não padronizadas, que apresentam olhares diferentes para o Poder Judiciário no Brasil. Bom dia, turma. Bom dia, professor. Estarei aqui dando continuidade ao nosso artigo feito por mim, Maria Jaciara e Juliana Custódia. Estarei frisando mais 2 obstáculos enfrentados pelos brasileiros para ter, de fato, um acesso à justiça no Brasil. Estarei falando sobre os econômicos e os socioeducacionais. Em primeira análise, falarei sobre os econômicos, citando que o sistema capitalista no pleno século XXI apresenta como consequência do seu desenvolvimento inúmeros reflexos que privilegiam uma parte da população que estão em detrimento da outra, acarretando disparidades econômicas e desigualdades que estão na essência deste novo modelo no Brasil. Isso, juntamente com a globalização e o avanço tecnológico, trouxe uma onda de desemprego muito alta, cada vez maior, e a população ficou à mercê de poucos recursos disponíveis. Em suma, é visto que é imprescindível que as medidas devem ser sim reavaliadas no intuito de melhorar. Como exemplo, a gratuidade do sistema jurídico, que deve ser tratada como os outros direitos previstos na Constituição Federal de 1988, como todos nós sabemos, como uma norma fundamental, não apenas como um assunto discutido e que divide opiniões, contras e a favor, e que percorre um caminho incerto, sem nenhuma solução. Outro sim, sabemos que a necessidade de contratar um bom advogado, as taxas do serviço judiciário acarretam um custo desproporcional à renda de inúmeras pessoas, no qual ganham bem menos do que é pedido para eles, o que por muitas das vezes acaba levando-os a um receio de ingressar com uma ação para resolver um determinado conflito, e por não poder, é claro, arcar com as despesas. Com isso, é indispensável o desenvolvimento de um serviço gratuito e idôneo, onde os problemas que estão intrínsecos nessa instituição sejam solucionados prementemente, para que assim todos possam, de forma igualitária, ter acesso à justiça, que é o direito que todos os cidadãos têm. Entrando aos nossos obstáculos socioeducacionais, podemos citar que o problema do sistema educacional afeta, sim, diretamente nesse contexto, fazendo com que a população não saiba quando seus direitos foram lesionados e não compreenda qual o momento certo de procurar uma assistência jurídica. Várias dessas pessoas sequer conhecem um advogado e não possuem um conhecimento de existência de defensorias públicas, o qual é disponibilizada para todos de forma gratuita. Ademais, podemos citar uma citação bem relevante de Rodrigues e Torres, no ano de 2002, no qual falam que os 3 pontos principais de estrangulamento nesse aspecto ao acesso à justiça é, em primeiro lugar, a falência da educação nacional e descompromissos dos meios de comunicação e, por fim, a quase inexistência de instituições oficiais encarregadas de prestar assistência jurídica, prévia ou extraprocessual, que atuariam informando a educação à população sempre que surgissem dúvidas jurídicas sobre situações concretas. No entanto, para finalizarmos, fica evidente que os empecilhos precisam ser minimizados, fazendo-os urgente a necessidade de disponibilizar e expandir os efetivos mecanismos que possam acarretar um sistema judicial aberto para todos de maneira equilibrada e imparcial, possibilitando assim a solução de conflitos em menor tempo e com maior qualidade. Fica aí um pouco do nosso resumo do artigo. Espero que bem esclarecedores para vocês. Foram alguns obstáculos, sabemos que é nítido vários deles,
mas achei de relevância citar apenas esses, né? Os sociais, culturais, econômicos e socioeducacionais. A nossa disciplina Projeto Entregador da Justiça, ministrada pelo nosso professor Marcelo Leitão. Um excelente dia, obrigada a todos.